Prezados usuários do CISEA, neste vídeo iremos abordar os experimentos que são feitos em blocos casualizados. Na realidade, o que são esses blocos casualizados? Esses blocos eles são formados na medida que o pesquisador ele considera a área que ele vai executar o seu experimento não seja uniforme. Então, o pesquisador ele vai subdividir aquela área em tantas áreas que se faça necessário, mas que cada área que ele subdividir ali dentro seja uniforme. Então, em um experimento agronômico, o pesquisador encontrou quatro, cinco áreas desuniformes, que não são uniformes, então ele vai montar o seu e tem que montar o seu experimento ali. Então o que é que ele faz? Ele vai dividir essa área em cinco locais e em cada local ele vai colocar os seus tratamentos, ok? Então, para a gente utilizar o CISEAPO e calcular e analisar experimentos que foram feitos em blocos casualizados, inicialmente chame o programa, ative o programa, carregue o programa no seu computador. Para isso, busque o ícone que se encontra no desktop do seu computador. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para carregar o programa. É verificado no menu suspenso do programa vários itens, entre eles a nova, de análise de variância. Ao apertar em a nova, análise paramétrica, temos uma variável inteiramente casualizados e em blocos. Aí, dentro de blocos, o casualizado. Então, são experimentos em blocos casualizados. Então, ao encontrar casualizado, dê um clique nele para abrir o formulário, que vamos poder, com esse formulário, calcular, fazer as análises que se faça necessário no experimento. Para os iniciantes no programa CISEAPRO, né? Ou quem não tem muita experiência mesmo nos experimentos em blocos casualizados, nós aconselhamos buscar informações nesse botão aqui de interrogação. Ao pressioná-lo, é aberto um relatório onde ele fala o que é um experimento em blocos casualizados, né? Apresenta um exemplo. Então, aqui é como a gente fez o experimento, ou na realidade não fez, não, anotou os dados das respostas de um experimento em bloco casualizado. Mas o mais importante daqui é como você, que veio com uma planilha de campo, como você construiu o arquivo que deva entrar no seu experimento para ser utilizado no CISEAP. Você veja o seguinte: aqui foi um experimento em que o pesquisador trabalhou com quatro tratamentos, tratamento A, B, C, D. Isso pode ser fertilizante A, fertilizante B, fertilizante C, fertilizante D. Isso pode ser ração A, B, C, D. Isso pode ser local A, B, C, D. E por aí vai. Pode ser N tratamentos. O experimento que ele fez, ele precisou dividir a área experimental em quatro setores. Então, em cada setor, denominou bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4. Então, aqui estão os resultados vamos dizer, da parcela do bloco 1 no tratamento A. Então, você veja que tem que ser
uma tabela completa, não é? Uma tabela completa com todas as informações. Então, tendo isso em mãos, vamos partir para construir o arquivo para ser utilizado no CISEAP. Então, você veja que é construído, é formado três colunas, onde uma coluna é onde se encontram as respostas. A outra coluna é onde se encontra a indicação dos tratamentos. E a terceira coluna, a indicação dos blocos. Na realidade, essa matriz pode ter mais colunas. Vamos admitir que essa resposta aqui seja peso. Eu posso ter aqui de lado um outro vetor, se aqui é peso, aqui comprimento, largura, altura, diâmetro. Então, várias respostas. Resposta A, B, C, D, né? Isso depende do que o pesquisador obteve como resposta do seu experimento. Bem, sempre apresentamos dois exemplos para que o leitor faça, exercite para aprender a trabalhar no CISEAPRO com esse tipo de informação. Então, temos o exemplo um e temos o exemplo 2. No exemplo um, ele utilizou o arquivo chamado exemplo 62. Então, vamos abrir o programa, vamos carregar o arquivo 62 para fazer as análises. Então, vamos carregar o arquivo 62. Ele aconselha fazer o teste de homogeneidade, porque para testes paramétricos, as variâncias têm que ser homogêneas. O arquivo 62. Então, veja como falamos anteriormente, nós temos aqui três colunas, três vetores, um é a resposta, o outro bloco, o outro tratamento. Podia ser, em vez da palavra resposta, você ter usado peso, comprimento, como a gente falou. Vamos preencher aqui os dados que são pedidos de acordo com cada um dessas informações. Então, quem é o vetor resposta? O vetor resposta é o vetor com o nome resposta. Então, vamos botar aqui resposta. Quem é o vetor tratamento? O vetor tratamento é aquele que foi chamado de tratam. Quem é o vetor bloco? Foi chamado de bloco. Você vai utilizar algum transformador no vetor resposta? Se vai, selecione o vetor que você quer e coloque. Na maioria das vezes, se você testou homogeneidade, se houve homogeneidade nas variâncias, não se faz necessário você utilizar nenhum tipo de transformador. Agora, se não houve homogeneidade das variâncias, aí é que você usa um transformador para é, homogeneizar essas variâncias, ok? Então, vamos utilizar quatro casas decimais e pressionar o botão calcular. Feito isso, ele vai perguntar, vai afirmar, né? Foram encontrados quatro tratamentos, A, B, C e D. A informação está correta. Isso daqui é muito importante porque se aqui eu tiver uma letrinha maiúscula, A maiúsculo, sem querer você digitou A maiúsculo. Aí ele vai apresentar, porque A maiúsculo difere de A minúsculo. Então ele vai dizer, foram encontrados 5 tratamentos, A maiúsculo, A minúsculo, a informação está correta, aí você vê que tem alguma coisa errada, vai na matriz de dados e redigita o valor correto. Está correto assim. Mesma coisa para bloco, foram encontrados 4 blocos. Um, dois, três, quatro. Tá certo, ok. Então, ele já te dá a tabela da análise de variância, né? A primeira coisa que a gente faz quando vê essas tabelas é ver
a probabilidade, o valor da probabilidade. Você veja que aqui é um valor muito pequeno, é elevado a -8, não é? Então, isso na realidade é 0,000001, não é? Então, se ele é menor do que 0,05, o que é que leva? Leva a admitir que pelo menos uma média difere das demais, não é? Então, já podemos concluir por aqui que, no mínimo, nesses tratamentos, alguém difere de alguém. Uma outra coisa muito importante: se nesse experimento aqui houve uma perda de uma parcela, então na hora de se digitar não bota a informação. Ao não colocar essa informação, o programa já estima qual é o valor dessa perda. Na realidade, o programa ele chega a estimar duas, eu acho que até duas, três parcelas perdidas. Mais do que isso, nós aconselhamos você buscar a ajuda de um estatístico para ver qual a melhor estratégia de se trabalhar. Bem, então vamos partir para averiguar, para olhar as outras análises que foram feitas no blocos casualizados. Intervalo de confiança. Então, nós temos quatro, né? Quatro tratamentos, cada tratamento houveram quatro, estavam em quatro blocos, né? Então, o valor da variância, do erro padrão da média, né? Aqui média com erro, então vai dar o limite inferior, média com mais o erro, o limite superior. Isso é muito importante para o traçado de gráficos ou até para você fazer qualquer tipo de diagnóstico de avaliação com esses valores. Comparação da média. É aqui onde a gente vai apresentar principalmente essa área aqui, que é a estatística comparativa. Você veja que antes a gente disse que pelo menos uma média difere das demais. Por quê? Porque esse valor aqui é menor do que 0,05. Mas você veja quando a gente chega aqui e eu tenho as quatro letras A, B, C, D, diferente está me dizendo que aqui os quatro tratamentos foram iguais entre si, né? Todos os tratamentos foram diferentes de todos, né? Aí, dentro ainda dessa tabela, nós temos as DMS, que é a diferença mínima significativa entre A e B, entre esses contrastes. Essa parte aqui é como foi construído essa tabela de comparação que a gente fez aqui. Então, aqui está dizendo que A é diferente de B. Ó. Quando tem esse asteriscozinho, A é diferente de B, A é diferente de C, A é diferente de D, B é diferente de C, né? Se for igual, aparece a letrinha NS, não há diferença significativa. A gente pode ver também o gráfico. Veja que aqui a gente já pode dizer que os tratamentos A, B, C e D, isso você pode adicionar a posterior, né? Que eles são diferentes, porque a gente já teve essa resposta antes. A outra forma de verificar também é que esse intervalo de confiança aqui, nenhum está dentro da área do outro. Todos eles, você veja que o intervalo aqui é pequenininho, o intervalo aqui é pequenininho, né? Bem, esse gráfico com certeza ajuda muito a tua representação gráfica do estudo que você teve, né? Se você quiser alterar alguma coisa aqui, basta vir nas opções gráficas para que você consiga essa alteração. Então, por exemplo, digite o título para X, digite o título para Y. Isso não pode ficar assim. Então, você pode vir aqui, ó, em título de eixo. O que é o eixo do X? Vamos admitir que seja a ração comercial. Então, você fez o estudo com quatro rações comerciais para ver o efeito do. Vamos admitir que isso daqui é ganho de peso. Ganho de peso em quilo. Não é? Então, ganho de peso em quilo da espécie é tal.
Né? Ah, vamos colocar em 3D para melhorar essa apresentação. Vamos rotacionar um pouco, né? Se você quiser muito ou pouco, para mostrar simplesmente que tem o 3D em funcionamento. Ah, vamos tirar esse gradiente, ó. Você veja que está branco para escuro, então vamos em gradiente. Vamos botar de branco para verde. Bem, você é que vai fazer, você é que vai fazer os ajustes que você convier para embelezar o seu gráfico para fazer sua apresentação. Bem, querendo gravar esse gráfico, basta apertar aqui que ele vai pedir algumas informações, você simplesmente confirma isso e você manda fazer a gravação. Vai ser, geralmente é apresentado no formato JPEG para fazer esse tipo de gravação do gráfico, né? Para imprimir, se você quer pressionar esse botão aqui, essa figura vai diretamente para a impressora. Ou, o que muitos utilizam é esse botão aqui de memorizar. É como se eu tivesse entrado aqui e feito um Ctrl C, né? Então eu vou pressionar memorize, ele diz que o gráfico foi transferido para a memória do computador, então vá agora para o seu editor de texto e faça Ctrl V. Ok. Vamos carregar o editor de texto só para a gente ver o funcionamento. Vamos admitir que aqui está o seu texto do seu trabalho de curso, de sua publicação. Agora eu vou fazer Ctrl V para colocar aquele gráfico dentro do seu trabalho. Então, você pode alterar o tamanho que lhe convier, não é? Bem, vamos fechar isso aqui. Se você quiser entrar na parte de relatório, está aqui todas as informações que você obteve nessas áreas aqui. Então, relatório, né? Você pode também imprimir esse relatório, gravar esse relatório, ou também, da mesma forma que a gente fez num gráfico, fazer ele, né? Então, memorize esse relatório. Como é que eu vou memorizar esse relatório? Eu vou colocar o cursor aqui, fazer Ctrl A, ou simplesmente pressionar aqui. Deixa eu ver se a rotina manda memorizar. Pronto. Foi memorizado, eu vim aqui e já transferi diretamente o relatório, todo o relatório para o computador e transferir para cá. Você veja que há um espaçamento que veio, mas já que cabe a você fazer os ajustes necessários, tirar a, a, o que não lhe interessa para o seu trabalho e por aí vai, né? Bem, a partir disso, nós esperamos que essas informações que apresentamos tenham sido suficientes para você, a partir de agora, começar a operar o CISEAP para fazer os cálculos em experimentos com blocos casualizados. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.